Boa tarde a todos. Prazer tê-los aqui. Cumprimentar Dolorita Macedo, presidente da Associação dos Bairros Maximiano Pérez, bairro Fernandes e Hamilton Nunes, defensora da terceira idade, dos oprimidos também, e assim por diante. Professor Arioldo Rocha, advogado, Maurício Gonçalves, aposentado, Gervasi Nunes de Oliveira, quase meu xará, hein? Aposentado, José Abadio Barros, aposentado, Duplanil dos Santos, aposentado, Eurípides Furtado da Costa, também aposentado, Natalício da Silva, Antônia Rosa de Jesus, aposentada, aposentado Antônio Caetano, Eulália Pereira Costa, também aposentada, Evangélia Ferreira, aposentada, São Vicente Paulo, funcionário público, Divina Nice, professora pela Fundação Educacional, Soró, presidente do Mototaxista, obrigado pela presença de vocês, pastor Lázaro Ramon também, daqui a pouco vai fazer a oração, abençoando nossos trabalhos aqui nessa tarde, Denise Antonieta Bispo, universitária, Niliane Divina de Freitas, universitária, Luzinete Barbosa, do Lar, Coracia Helena do Prado, funcionária da Fundação Educacional, obrigado pela presença. Havendo o número regimental legal sobre a proteção de Deus, declara aberta a segunda sessão ordinária do mês de dezembro. Convido, como já mencionei aqui, o pastor Lázaro Ramon, para fazer a oração aqui nessa tarde, abençoando nossos trabalhos. Teste. Boa tarde a todos, queridos amigos, senhores vereadores. Mais uma vez, para mim, é um prazer estar com os queridos amigos e quero também agradecer a oportunidade. Segundo o que nós, na última oportunidade, tivemos aqui, nós havíamos lembrado aos vereadores a importância que tem a atitude de vocês de convidarem a palavra de Deus para estar à frente do trabalho ou do serviço de vocês. É certo que certamente nós não podemos mencionar a grandeza e o alcance dessa atitude de convidar a palavra de Deus para estar à frente dos trabalhos. Porque quando vocês, como representante da cidade de Jataí, traz a palavra de Deus para o lugar de honra, vocês, como representante da cidade, está abrindo as portas para o Senhor Jesus. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, interpreta assim: vocês estão abrindo as portas para Ele e dizendo que Ele é bem-vindo, que o Senhor Jesus é digno de ocupar o seu lugar de honra, não só diante do trabalho de vocês aqui no início da sessão, mas na cidade que vocês representam. Jesus está sendo convidado e está sendo bem-vindo na cidade de Jataí. Por isso é que eu reafirmo que realmente nós não podemos dimensionar e alcançar os benefícios dessa atitude de vocês como representantes da cidade. Jesus sendo bem-vindo, Jesus tendo as portas abertas, Ele vem de fato, é uma realidade.
Tanto é que isso está nas orações que nós aprendemos do próprio Senhor Jesus. Quando Ele nos ensinou a orar: venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ele ouve a oração de quem representa a cidade. E ele entra sim pelas portas da cidade. E ele vem como ele é de fato. Se vocês realmente estão dizendo sim para a entrada de Jesus pelas portas da cidade de Jataí, então Jesus vem como o Senhor dos exércitos, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele traz o seu exército de anjos. Seus exércitos de anjos vêm para estabelecer a ordem na segurança pública da nossa cidade. O Senhor Jesus, sendo bem-vindo, Ele vem como o médico dos médicos. Ele há de surpreender, trazendo cura, trazendo alívio às instituições de saúde do nosso município. Ele há de esvaziar as filas dos hospitais, esvaziar os leitos, tirar a dor física do povo. É o que Jesus sempre fez, meus amigos. E é o que Ele faz na história desta cidade, quando aqueles que lhe são responsáveis abrem as portas para Ele. Quando vocês trazem a Bíblia aqui para este lugar, o que mesmo vocês estão fazendo? Vocês não estão dizendo: venha Senhor Jesus para Jataí? É isso mesmo? Eu creio que sim. E se assim é, as famílias desta cidade hão de receber as consequências, que é de harmonia, é de paz, é de desistência de divórcio, é de repensar relacionamentos. É assim que Jesus faz. E Ele fará. Por isso, mais uma vez, queridos vereadores, parabéns pela atitude de vocês. Graças a Deus por vocês abrirem as portas da cidade de Jataí para o Senhor Jesus. Nós vamos estar atentos. Por favor, prestem atenção. E vocês, abrindo as portas para Jesus, tenham também a expectativa, porque vai acontecer. As coisas vão acontecer, portas vão se abrir. Jesus é Deus. E se Ele está sendo da parte de vocês considerado digno de confiança, Ele não vai frustrar as expectativas desta casa que representa a cidade de Jataí. Prestem atenção, estejam atentos, porque o convite que vocês têm feito humildemente para Jesus vai ter colheita. Vocês vão ver. E que seja motivo neste fim de ano para o ano que vem de ações de graças esta casa e diante dessa cidade. Prestem atenção, estejam atentos, porque Jesus não mente. A Bíblia diz que Ele é a verdade e sustenta a palavra da verdade. Prestem atenção pelo que o Senhor Jesus fará
na história dessa cidade e também pelo fato de vocês humildemente tê-lo convidado. Gostaria de convidar a todos para ficar de pé nesse instante e nós vamos então orar para que o Senhor Jesus seja bem-vindo neste momento aqui nos serviços, como também em toda a cidade de Jataí, que ele seja bem-vindo. Senhor Jesus, estamos diante destes homens, destas pessoas que humildemente têm convidado o Senhor, representando toda a nossa cidade. Que o Senhor seja bem-vindo, Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado pela atitude deles. E nós sabemos que o Senhor tem atendido este pedido, tem atendido este chamado. Com eles nós dizemos sim, venha, abençoa os serviços deles, mas também entra pelas portas de nossa cidade e faça tua vontade, Senhor. Que a sua vontade seja realizada nos lares, em todas as instituições. Seja bem-vindo, Senhor Jesus, faça a tua vontade, e que a vontade do mal seja mais e mais enfraquecida nos nossos limites, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos nos assentar. Deus abençoe a todos. Obrigado ao pastor, que profetizou coisa boa aqui para a nossa cidade, né, pastor? Sabe que uma coisa que me conforta? E de ter os cabelos grisalhos, porque o senhor jovem tem uns cabelos grisalhos também, fique mais confortado. Agradecer a presença do advogado Fábio Fernandes, Danilo Lacerda, Lindomar Rezende, nosso cantor, o Enaldo, Levi, ex-presidente da Unambataí, servidores dessa casa, obrigado. Informo aos colegas, por falta de tempo, as atas da sessão anterior ainda não foi confeccionada, ficando para as próximas sessões. Passando ao grande expediente, solicito ao secretário a proceder à leitura das matérias deste espaço, iniciando pelas correspondências recebidas, projeto de lei, projeto de resoluções e de decretos legislativos. Como não tem matéria, eu gostaria de, antes de passar a tribuna ao vereador Mauro Bento Filho, gostaria de fazer uso da tribuna rapidamente também, só para esclarecer. É uma notícia que foi vinculada hoje no Rádio Jornal Difusora, das 7 horas da manhã. Passar a presidência para o meu vice-presidente me esclarecer melhor. Mais uma vez, meus cumprimentos a esta comunidade valiosa para nós. Eu sou um vereador que não sou muito de criar polêmicas, nem gosto, mas eu gosto de esclarecer todas as notícias que são vinculadas na imprensa, muitas vezes distorce a vez da realidade no qual foi dito aqui. A gente tem que usar o espaço para fazer melhores esclarecimentos. Ontem nós abordamos aqui uma tribuna onde o ex-vereador André da Galera usou deste espaço, vinculando alguns temas importantes, entre eles a questão de gastos feitos pelo Poder Legislativo, como também questões de número de vagas de vereadores. Pois bem, as nossas ações são em cima da verdade, embasada na legalidade e da forma que nós podemos trabalhar com maior transparência. Quando, às vezes, vincula uma matéria meio distorcida, quem não está acompanhando, às vezes não participou da sessão, pode ter uma interpretação de uma forma que vem denegrir ou macular a imagem de algum vereador. E no que eu falo foi ontem, nós falamos aqui com muita propriedade, que na forma de eu gerenciar essa casa aqui, eu priorizo primeiro as atividades do parlamento, evidentemente, investindo recursos naquilo que é prioridade, na qualidade do trabalho prestado aqui aos vereadores, como também aos funcionários. Fizemos alguns investimentos importantes na aquisição de alguns computadores, na aquisição de imóvel, curso de capacitação aos servidores,
adquirimos computador, notebook para os vereadores melhorar suas atividades fora do recinto da Câmara, como também adaptamos aqui esse painel eletrônico para controlar melhor e disciplinar melhor o trabalho dos digníssimos vereadores. E é necessário alguns investimentos. Isso realmente é prioridade para mim. E eu coloquei da seguinte forma, coloquei que eu, como presidente, estaria, dentro dos recursos repassados ao Poder Legislativo, priorizando primeiro os gastos aqui na Câmara e, realmente, sobrando recursos, esses recursos estariam sendo devolvidos à Prefeitura, ou seja, ao Poder Executivo, para fazer investimentos. E quando nós fazemos essas devoluções, já sinalizamos para onde é para gastar o recurso. Já fizemos devoluções de R$550 mil, que foi aplicado na manutenção da UTI. Vamos agora devolver algo em torno de R$100 mil também para continuar ajudando. Mas na forma que foi explícito colocado pelo amigo repórter Exalter, eu acompanhando o programa dele, que eu sou muito fã das notícias bem colocadas, ele distorceu uma situação lá que eu senti na obrigação de contradizer, de ter um contraditório, para não as pessoas entenderem. De repente, algum outro poderia estar entendendo que nós estamos fazendo gastos aqui irresponsáveis. Na hora que ele fala que o vereador Javassi não está devolvendo recursos para a Prefeitura porque está gastando com os vereadores. Quer dizer, estamos investindo, sim, no trabalho dos vereadores, mas estamos devolvendo recursos também. Então, só para explicar melhor essa situação, porque aqui na Câmara, muitas pessoas, às vezes, advindas de algumas entidades, uma ou outra, todos têm direito, evidentemente, de questionar alguma coisa aqui no Poder Legislativo, que essa casa aqui é democrática, a imprensa tem todo direito também, como assim eu tenho, essa Câmara tem parceria com todos os órgãos da imprensa, porque são parceiros legítimos, mas as notícias têm que ser muito bem colocadas, tem que ter muito cuidado, porque qualquer interpretação errônea pode desgastar um parlamentar, e a gente está aqui para fazer um trabalho muito íntegro, correto e sincero. E muitas pessoas da cidade eu fico observando. Às vezes não acompanha o trabalho de perto dos vereadores, às vezes acompanha uma manchete mal colocada e já tem uma forma de interpretação totalmente errada e desgasta a gente. Principalmente na questão de vereadores, por exemplo. Falar tanto nessa questão de vereadores, e eu vou te falar uma coisa, e é uma lei que não cabe à Câmara tomar decisão. Foi uma lei que veio do Congresso Nacional, uma emenda constitucional, no qual limitou o número de vereadores em todo o Brasil, não é só de Jataí. E aqui em Jataí está parecendo que nós somos a favor de aumentar de maneira irresponsável o número de vagas. Não cabe aqui aos vereadores, cabe sim adequar. Nós temos que adequar as leis, a lei da Constituição com a lei do nosso município. Não cabe a essa Câmara hoje discutir se vai ficar com 10, com 12, com 15. Nós temos que atentar pela Constituição Federal, que sobrepõe todas as outras leis. E está parecendo aqui, gente, que nós estamos ouvindo constantemente assuntos dessa natureza, tipo assim, que nós estamos aqui querendo boicotar a votação, querendo aumentar vereador sem ser necessário. Jamais, eu como coordenador dos trabalhos aqui da mesa diretora, nunca forcei a barra aqui em situações nenhuma. Eu tenho que conduzir os trabalhos, primeiro, observando a questão da legalidade. Tanto é que essa casa tem 3 bons advogados, que tudo que eu vou fazer, eu me consulto com eles. E eles, para me dar uma resposta, eles estão bem realmente informados em todas as leis do município, do Estado, da União, para depois me dar todo o suporte para que eu possa tomar decisão. No qual eu falei, e sempre falo, que nós não podemos fazer aventura aqui nessa casa. Aventura jurídica, fazer votações que depois realmente dão um desgaste para o parlamento. Já pensou se nós tivéssemos colocado 10 vereadores aqui na composição, fizesse uma emenda e votasse, amanhã ou depois é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que já está aí, tem que ser 17. Desgasta essa casa, desgasta este poder, Mas nós achamos por bem dar um ponto final nesse assunto, por enquanto, por causa do desgaste. Por mais que a gente explique para a comunidade que não cabe a nós tomar decisões de número de vagas, as pessoas ainda não entendem. Até a OAB, que é uma entidade consolidada de advogados, conselhos comunitários e outras entidades. Então a gente achou por bem ficar da forma que está, Nossa lei orgânica consta 10 vereadores, vai continuar e vamos aguardar decisões futuras. Infelizmente, nós não tomamos decisões aqui de acordo com as nossas consciências, com as nossas convicções, observando a legalidade, por medo de ser coagido por A ou por B ou por C.
Então, não cabe a mim falar assim, não, eu defendo 10, eu defendo 15. Eu não estou tomando decisão individualizada como vereador. Eu tenho que observar a legalidade. E o futuro vai dizer qual vai ser a legalidade. Se vai ser 10, se vai ser 17, se vai ser 15. Não é eu, vereador Giovassi Pérez, que decide essas questões. E muita gente leva de uma forma errada, às vezes, na imprensa. Depois, ontem mesmo, alguém me questionou, vereador, por que você quer pôr 17 vereador? O que é isso? Fique só com os 10. Parecendo que eu que sou responsável. Então, nós temos que explicar bem as notícias aqui, a forma da legalidade, das leis vigentes deste país, que é o município, a lei da Câmara não pode ser maior que a lei do Congresso Nacional. Então, eu estou aqui esclarecendo uma situação que não cabe ao vereador Giovassi e nem outros vereadores aqui tomar a decisão que vem afrontar a nossa Constituição. Então, achei por bem tomar essas explicações aqui, para que fique bem esclarecida a situação do posicionamento aqui desta casa, referente ao número de vereadores, referente também aos investimentos, né, do duodécimo, que cabe à gerência desses recursos, ao presidente, né, no caso eu, pela aplicação dos recursos, né, a transparência absoluta aqui, as pessoas, qualquer cidadão da nossa cidade hoje pode acompanhar, porque a Câmara está fazendo investimento, de gastos, né, isso é uma transparência total, a própria lei exige dessa forma, e nós sempre adotamos essa prática da transparência, né. Então, é importante dizer, e quando a gente prioriza aqui os trabalhos da Câmara, porque eu sou o representante da Câmara, eu não posso dificultar as ações dos meus vereadores, dificultar também o trabalho dos funcionários dessa casa, economizando de uma forma que venha prejudicar o trabalho também desses servidores ou desses vereadores. Mas, sobrando recursos, nós estamos devolvendo para ser aplicado na manutenção da nossa UTI, né? Para o ano que vem, senhores vereadores, nós teremos que fazer aqui uma reforma nesse prédio, uma adequação melhor, nós vamos ter a desocupação aqui do VaptVult, e ali nós vamos ampliar, nós vamos colocar a sala dos vereadores na parte térreo, né? Aqui na parte de cima nós vamos ampliar esse auditório, vamos ampliar algumas salas das diretorias para melhor no desempenho da atividade dos servidores, vários departamentos trabalhando de uma forma muito prejudicada, apertada dentro dos seus espaços. Então, nós vamos dar uma melhorada aqui, evidentemente que isso é investimento, é gasto. A questão da energia aqui, não tem como deixar de melhorar essa energia, o tempo todo dando queda de energia, queimando aparelho, fazendo caro. Já fiz um orçamento só para melhorar essa energia, que é em torno de 100 mil a 110 mil reais. Então, não vou deixar de fazer um investimento para o Poder Legislativo para devolver recursos, né? Então, as pessoas têm que entender essas questões. Então, era isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado. Mauro Bento Filho vai usar o espaço da tribuna do vereador, e gostaria de dizer que as pessoas que estão inscritas para a tribuna popular, no caso a Dolorita Macedo, nossa amiga, como também o Paulinho Duarte, da Liga Desportiva, que a ordem da tribuna popular foi alterada, ex-vereador Dolorita. Não sei se foi comunicado à senhora, provavelmente pelo andar dos trabalhos aqui do Poder Legislativo, deve ser em torno das 16 horas, às 16h30, que vocês vão usar esse espaço aqui hoje. Não sei se foi comunicado a vocês, então a gente está se desculpando, porque nós votamos um procedimento aqui, um projeto aqui de resolução, alterando essa ordem. Tá? Então, se vocês puderem continuar conosco, é uma alegria e uma satisfação. Agora, se tiver outros alguns compromissos, poderia estar retornando às 16h30 horas. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos que se fazem presentes na sessão do dia de hoje, servidores da Fundação Educacional, professores, servidores, demais cidadãos da nossa cidade, pessoas comuns que participam hoje da nossa sessão. Eu faço uso da tribuna do dia de hoje para relatar aos vereadores e à sociedade de uma situação a qual eu me encontro em virtude de um trabalho que temos realizado junto ao governo do Estado, intermediando como homem público de Jataí, fazendo uma intermediação entre a Secretaria, a Superintendência de Habitação da Prefeitura de Jataí e a AGEAB, no sentido de agilizar processos
para regulamentação fundiária, quer seja escrituras de 6 bairros de responsabilidade do Estado em Jataí. Há cerca de 4 meses atrás, eu tive a oportunidade, até por intermédio do vereador Edglã, de conhecer o presidente da GEAB, o Dr. Marcos Abraão Roriz. Naquela ocasião, ele veio a Jataí para anunciar projetos do governo do Estado no que diz respeito a questões como a regularização fundiária, a questões como negociações referentes a imóveis da antiga Coab. E naquela oportunidade eu me senti, sinceramente, vereadores, comunidade, me senti entusiasmado com a proposta a qual o presidente da GEAB manifestou à sociedade jataiense, como também pela vontade do governador Marconi Perillo em fazer esse trabalho de regularização fundiária no estado de Goiás como um todo. Posteriormente, eu estive em Goiânia para ver questões relativas à área para o SENAI, que é o Serviço de Aprendizagem Industrial, que é um outro trabalho que nós temos desenvolvido também, para efetivar essa unidade do SENAI em Jataí. E, naquela ocasião, eu marquei uma audiência com o Dr. Marcos e ele me atendeu. Me atendeu muito bem, por sinal, e me questionou naquele momento por que, depois de ter vindo a Jataí e manifestado a intenção do Estado em fazer esse trabalho de regularização fundiária no município de Jataí, por que a Prefeitura de Jataí ainda não tinha providenciado a documentação. E naquele momento eu não vi outra coisa a fazer, a não ser me disponibilizar a ele e falar, eu me coloco à disposição para interceder junto à Prefeitura para colocar toda a documentação que for necessária e agilizar esse processo. Porque eu sei que esse é um problema e é um anseio da população que recebeu esse benefício ao longo dos anos, e aí eu posso citar bairros como Dorival de Carvalho, Filósofo Machado, o Conjunto Mauro Bento, Colmeia Parque, que todos são bairros que foram, ou o lote, ou a casa, foram doados pelo Estado de Goiás, que estão aí há muitos e muitos anos, apenas com o contrato de posse precária, sem ter a oportunidade, ou por não ter condições, de organizar a questão das escrituras, e, sendo assim, não tendo a legítima propriedade daquilo que recebeu. Não podendo fazer financiamentos, não podendo decidir a respeito do seu imóvel, ser proprietário de fato. Então, a partir daquele momento, providenciei toda a documentação que foi necessária. Eles apresentaram um checklist para que eu apresentasse essa documentação. Fui à Prefeitura, em todos os departamentos, levantei certidões, levantei memoriais descritivos, levantei mapas, tudo o que me foi pedido. Foi feita uma avaliação inicial por parte da GEAB e foram feitas algumas observações daquilo que era necessário. Dentro dessas observações, se fazia necessário algumas correções nas plantas dos bairros. Coisas tipo correções de programas de computador, chamado AutoCAD, adequações do tipo levantamentos topográficos para que houvessem discriminações de curvas de nível, coisas desse tipo, que inclusive são de responsabilidade da Prefeitura à medida em que aprovam o loteamento. E eu faço uso da tribuna no dia de hoje para dizer aos colegas vereadores e à comunidade e aos internautas que, apesar da importância, e a gente tem tido um cuidado em falar nesse assunto, para também não ficar gerando uma expectativa muito grande, coisa que foi feita no passado e, infelizmente, não se concretizou. Muitos já falaram a respeito disso aí e não conseguiram chegar até o fim. E, dessa vez, eu senti firmeza no Marcos Abraão Roriz, que é o presidente da GEAB, eu acreditei, né? E agora,
gostaria de dizer aos colegas vereadores e à sociedade que está parado da prefeitura e, depois de tanta insistência, só me resta dizer que está parado no departamento técnico por conta, entendo eu, de um pouco mais de boa vontade, porque gastos financeiros, despesas financeiras para isso, pelo que já levantei, não são tão grandes. Inclusive a GEAB, as informações que me passaram, é que eles solicitaram verba federal, inclusive, para ajudar nisso aí. Verba federal agora para o ano de 2012, para ajudar nessas despesas, além das verbas disponíveis, que, segundo o presidente da GEAB, o Marcos Abraão Roriz, em torno de 13 milhões para fazer despesas cartorárias a nível de Estado. Então, faço da tribuna um momento de externar a minha indignação e solicitar boa vontade, para não dizer mais, boa vontade do Departamento Técnico da Prefeitura, porque o interesse público, o interesse das pessoas que almejam isso há muitos e muitos anos, é muito grande, né? E eu abro mão de qualquer vaidade política por conta disso aí. Entrego para a Prefeitura. Entregue para a Prefeitura os protocolos para a Prefeitura siga adiante. Ou, se não, me dê alternativas, né, para que nós possamos levantar meios de custear essas despesas tão grandes que estão sendo alegadas por eles. Senhor presidente, eu tenho mais 2 minutos e pouco. Vou fazer uma menção também aos 65 anos da Igreja Presbiteriana Central de Jataí. Eu gostaria de mais 2 minutinhos, vou tentar ser muito breve, para não alongar o meu tempo da tribuna. Mas a Igreja Presbiteriana de Jataí teve início com a chegada da família de Rafael Alves Pereira, vinda de Araguari, Minas Gerais, em 1924. O trabalho presbiteriano em Jataí pode ser registrado também com as visitas feitas pelo reverendo Ashman Clark Salley, missionário norte-americano da South Brazil Mission of the Presbyterian Church of the United States of America, que depois recebeu o nome de Missão Brasil Central. O reverendo Ashman morava em Alto Taquari e visita Jataí, Rio Verde e Redondezas. Em 1948, o reverendo Donald Schroeder e sua esposa Helena Schroeder assumiram o trabalho de Jataí e do campo sudoeste de Goiás. Este casal, dentre outros trabalhos, organizou uma biblioteca e uma escola primária. Hoje, o Instituto Samuel Graham. Em 1942, o reverendo Robert Lodwick veio visitar os crentes e mudou-se para Jataí em junho do mesmo ano, inaugurando o templo em 11 de outubro. Com muito zelo e trabalho, a congregação conseguiu sua organização eclesiástica em 1º de dezembro de 1946. Na ocasião, foram eleitos os 2 primeiros presbíteros, Herculano Modesto de Souza e Sebastião Herculano de Souza. No mesmo dia, aconteceram as profissões de fé de 10 pessoas, totalizando 41 membros, número que hoje ultrapassa a faixa de 300 membros comungantes e não comungantes. Nesses 65 anos de história, a Igreja Presbiteriana Central de Jataí, pela graça de Deus, organizou a Igreja Presbiteriana Betel de Jataí e a Igreja Presbiteriana Betânia de Jataí. Hoje, a Igreja Presbiteriana possui 2 congregações, a Congregação Presbiteriana Filadélfia e a Congregação Presbiteriana do setor Jacutinga. A Igreja não cessou seu trabalho de evangelização. A Igreja sempre investiu na ajuda em viagens missionárias e no sustento de missionários em várias partes do mundo, desde a Europa e a África até o Oriente Médio. A relação com o Instituto Presbiteriano Samuel Graham sempre foi de grande importância, como de mãe para filho, o que pode ter ajudado com a permanência do Instituto até os dias de hoje. Além do IPSG, a Igreja dá total apoio à Casa Evangélica Monte das Oliveiras, CEMOL, que fornece um ensino integral para crianças carentes, ensinando desde o estudo secular ao estudo bíblico. Outra área de suma importância que a Igreja trabalha desde a sua fundação é a caridade. E a Igreja sempre deu total apoio às pessoas mais necessitadas, tanto que, no passado,
possui uma associação beneficente. Essa ajuda vem junto à construção das igrejas filhas e das congregações, pois, além de ser um ponto de evangelização, esses projetos são feitos também com base na ajuda dessas regiões. Mas vale lembrar também que essa ajuda não chega somente nessas áreas de influências, mas também em famílias necessitadas, as quais somente a igreja tem conhecimento. Estima-se que anualmente a igreja investe milhares na ajuda a essas famílias, cumprindo o mandato de Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando e nos usando para a sua obra. Vou finalizar, senhor presidente, só nesse 1 minuto e 15 segundos aí. Porque, apesar de ser suspeito para falar, não poderia, cabe a mim, lembrar que no dia 4 de dezembro de 2004, faleceu o saudoso Mauro Antônio Bento. Mauro Bento foi um homem que dedicou sua vida à população, especialmente à população mais humilde, mais carente. E por respeito à memória e ao legado do saudoso Mauro Bento, eu não poderia deixar passar e fazer menção a essa data, que eu faço todos os anos, né? Apesar de ser muito difícil para mim, mas é importante dizer, Mauro Bento era um político nato, um estadista, catedrático das referências do Samuel Gran, do Mackenzie, um político humano, com um coração maior do que o mundo, que direcionou e dedicou sua vida às causas, inúmeras causas sociais, especialmente aquelas voltadas para as necessidades dos mais humildes, dos mais pobres. Eu relembro de 1977 a 82, no período da redemocratização, eu era muito pequeno, mas vale ressaltar que Mauro Bento participou ativamente, junto com colegas que hoje eu tenho o prazer de conviver nessa casa. Vale lembrar a época, a construção do pronto-socorro, que atendeu e deu oportunidade de saúde a inúmeras pessoas, famílias mais pobres, a vinda do campus avançado da UFG para Jataí, que naquela época era considerado impossível, né? Um campus da Universidade Federal de Goiás, em Jataí, no interior de Goiás, em Jataí, criação da Fundação Educacional. Foi presidente da Metago, onde abriu inúmeros serviços de exploração de minérios em Goiás e pegou uma instituição falida à época e trabalhou de uma forma a finalizar o seu mandato, deixando dinheiro, e muito dinheiro em caixa. Foi deputado estadual, né, onde trouxe inúmeros benefícios, principalmente no que diz respeito à questão de eletrificação rural e tantos outros. Prefeito de Jataí, quando nessa oportunidade teve condições de fazer um trabalho de assentamento de pessoas as quais talvez não teriam nunca a oportunidade de ter sua casa própria, tiveram naquela ocasião a oportunidade de ter um lote, um terreno para construir, que seja inicialmente um pequeno barraco, mas ter a sua casa própria e sair do aluguel. Homem simples, liderança nata, que contagiava qualquer um. 4 de dezembro de 2004, 7 anos. Saudade, saudade, Pai querido e amado. Tenho a certeza que essa falta não é só minha e da minha família, mas de muitas pessoas, de Jataí, do estado de Goiás, e muitas amizades que ele deixou pelo Brasil afora. Sou muito grato a Deus de ter tido a oportunidade de conviver esses anos, enquanto ele esteve conosco aqui. Salve, salve, Mauro Bento. E naquilo que me cabe, estarei sempre lembrando e honrando o seu legado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.
Agradecer a presença do Silvio Rodrigues, diretor da Rádio Transamérica, Paulinho Duarte, presidente da Liga Desportiva, Dona Maria Aparecida da Silva, aposentada, Luzia Alves Nascimento, aposentada. Pela ordem, vereador Digla Maia. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os demais vereadores, a comunidade, só para deixar registrado nos anais dessa casa os nossos cumprimentos e também as lembranças agradabilíssimas que nós tínhamos do nosso querido amigo, ex-prefeito, ex-deputado, ex-secretário de Estado, Mauro Antônio Bento, que se completou mais um ano de sua prematura saída do nosso meio. Um óbito que nós não esperávamos de forma tão prematura, mas que infelizmente aconteceu. Então, mais uma vez, vereador Mauro Filho, os nossos cumprimentos, as nossas saudades, porque o seu pai realmente foi um estadista, um político do povo, vinculado a esse povo, e ele deixou marcas indeléveis, registros que são somente da marca política de Mauro Antônio Bento. Então, os nossos cumprimentos e as nossas saudades. Ele está registrado em nossos corações. Pela ordem também, vereador Adilson. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente. Senhor presidente, eu gostaria, dentro das possibilidades, de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de um funcionário antigo da prefeitura hoje, que é o Clodoveldo, parece que é o nome dele, né? Eu vou Tum-Tum falar, né? Motorista, faleceu hoje, está lá na funerária Santa Fé. Então, é uma pessoa que tanto lutou, trabalhou tanto pela prefeitura, né? Gostaria desse minuto de silêncio pelo passamento do Clodoveldo. Correto. Passando a ordem do dia, solicito, senhor secretário, para a leitura das matérias deste espaço, começando pelo projeto de lei 082, sobre o protocolo 094/2011. Porque está faltando os pareceres que o Macana pediu em 2 projetos ainda. Mas vamos fazendo os que estão. Não, vamos da segunda votação, tá aqui, depois dá tempo. Vai lá na frente. Você está na frente, ó. Está bem na frente. Lua, né? É, na Lua. É o 068. Já, vai segundo, aí vai ter aqui mesmo. Porque faltam os pareceres. Aqui, ó. Bem lembrado aqui pelo nosso auxiliar, que alguns projetos ainda falta o parecer da Procuradoria dessa casa, então nós vamos dando sequência nos projetos que já está em andamento. Senhor secretário, sobre a leitura do projeto 068, sobre o protocolo 056, estima, receita e fixa despesa do município de Jataí. Projeto de lei número 068/2011.
já leu tudo? Emenda. Estima a receita e fixa a despesa do município de Jataí para o exercício financeiro de 2012 e dá outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal. O referido projeto está em segunda votação, segunda discussão. Coloque então o projeto em segunda discussão, com a apresentação também de várias emendas propostas ao projeto, e coloca em discussão, em segunda discussão. Palavra, vereador Edglan Maia. Que são uma série de emendas que foram apresentadas. Antes da votação, elas devem ser analisadas. E as emendas já estão aí com a sua assessoria. Pois é, mas no final, tudo no final. Pois é, questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gênio. Apenas para sugerir que a discussão das emendas em primeira instância, as discussões sejam feitas, mas o projeto ficar para a última peça de votação do dia. Vamos para a gente ter apreciação condições de analisar das atempadamente cada emenda. Farei proposta. inicialmente, pela ordem, senhor presidente, a leitura das emendas. O senhor presidente estará solicitando dos vereadores a entrada das emendas na pauta, para discutirmos inicialmente as emendas e depois, sim, votarmos o projeto de lei. Acho que a gente poderia, então, fazer a leitura de todas as emendas, depois nós coloca a aceitação dessas emendas aí em discussão. Emenda ao projeto de lei número 068/2011. Emenda modificativa número 011/2011. Autoria, vereador João Rosa. Transfere recursos internos da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, retirando o saldo do orçamento da despesa, outros serviços de terceiros, pessoa física, e destina para a Secretaria de Promoção e Assistência Social, subvenções sociais. Transfere recursos da Secretaria de Cultura, retirando saldo do orçamento, outros serviços de terceiros, e destina para a Secretaria de Promoção e Assistência Social, subvenção social. Transfere recursos da Secretaria de Indústria e Comércio, retirando saldo de obras e instalações, e destina para a Secretaria de Promoção e Assistência Social, subvenções sociais. Transfere recursos da Secretaria de Turismo, retirando saldo de obras e instalações, e destina para a Secretaria de Promoção e Assistência Social, subvenções sociais. Começou de novo. Emenda modificativa número 012. Autoria, vereador João Rosa. Emenda ao projeto de lei número 068/2011. Autoria, Poder Executivo Municipal. Esse último trecho não estarei lendo para que possamos apressar essa leitura inicial. Transfere recursos internos da Secretaria. Presidente, pela ordem. Nelson. Eu acho que precisa ficar bem esclarecido. Eu li, não estou me lembrando qual autor da emenda, mas o que está acontecendo aí não fica muito claro para todos os vereadores, muito menos para a comunidade. Essa transferência que está tirando, por exemplo, de uma secretaria e jogando para assistência social, mas lá mais embaixo está destinando para uma entidade ou uma determinada entidade que não pertence à prefeitura. E, de repente, fica parecendo que todos esses recursos estão sendo direcionados para a assistência social, mas, na verdade, a pretensão do parlamentar é que a via de direcionar para onde ele está querendo. E, inclusive, alguns setores aí eu acho que não pega muito bem, inclusive, a destinação de recursos para alguns setores, não que não mereça, mas que aí tem, inclusive, solicitação de recursos para entidades que têm mais dinheiro que a prefeitura. Então, eu acho que isso precisa a gente analisar. Não pode ser assim, porque, de repente, nós estamos cometendo aí um grande erro, tirando
às vezes num setor importante, como é o meio ambiente, como é a própria Secretaria de Obras, e jogando para a assistência Vereador, social. nós vamos colocar em discussão. Sim, mas alertando, porque se não fizer a leitura, ninguém vai ter conhecimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, É o vereador João seguinte, todas essas emendas tem para quem vai, tira de uma secretaria, passa para outra, da outra repassar para a entidade que está nominada. Questão de ordem, senhor presidente. Também, vereador Mauro Bento Filho. As emendas das emendas, eu vou ler de forma muito bem mais devagar, mas elas estão bem explicadas com relação a isso que Vossa Excelência colocou. Eu solicito que seja inclusive, lido essa também primeira emenda, está sendo destinado. ela foi destinada, do vereador João Rosa, todos os recursos tão somente para a Secretaria de Promoção e Assistência Social. Todas? Todos, lá não fala a entidade? Todos. E aqui na emenda que eu li, assim, está bem claro, transfere recursos da Secretaria de Indústria e Comércio, retirando saldo de obras e instalação e destina para a Secretaria de Promoção e Assistência Social, subvenções sociais. E daí destina para onde, vereador? Daí destina-se para onde? Transfere recursos, então está destinando. Mas eu continuo, vereador Mauro Filho, insistindo. Eu li e tenho certeza que existe. Para a Secretaria de Promoção Social, e lá está destinando para uma entidade. Agora, inclusive, a entidade que, no meu ponto de vista, não que não mereça, que até pratica também a questão social e já está aí. Embaixo, mas eu aí acho que tem outras entidades que precisam, e nós estamos mandando dinheiro para a entidade que tem 20, 30 milhões em caixa. Eu gostaria vou fazer melhor, vou fazer a leitura, então, do quadro em anexo 2, que vem associado aí ao texto da emenda inicial. E todos os vereadores têm as cópias. Emenda ao projeto executivo 068, vereador João Rosa. Dotação orçamentária da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, outros serviços de terceiros, pessoa física. Dotação número 33903600. Saldo anterior 201 mil. Alteração 12 mil. Passando o saldo a 189 mil. Secretaria de Cultura, outros serviços de terceiros, dotação 33903600, saldo anterior 200 mil, alteração 12 mil, saldo atual 188 mil. Secretaria de Indústria e Comércio, obras e instalações 44905100, saldo anterior 200 mil, alteração 12 mil, saldo atual 188 mil. Secretaria de Turismo, obras e instalações 44905100, saldo anterior 500 mil, alteração 12 mil, saldo atual 488 mil. Destinação: Secretaria de Promoção e Assistência Social, subvenções sociais, CEMEI, Lar e Creche Bezerra de Menezes, dotação 33504300, saldo anterior 376 mil, alteração 12 mil, passando o saldo atual a 388 mil. Secretaria de Promoção e Assistência Social, subvenções sociais, CEMEI, Lar Esperança Pai do Classe, 33504300, saldo anterior 388 mil, alteração 12 mil, saldo atual 400 mil. Secretaria de Promoção e Assistência Social, subvenções sociais, Centro de Ensino Especial Érica de Melo, 33504300, saldo anterior 400 mil, alteração 12 mil, saldo atual 412 mil. Secretaria de Promoção e Assistência Social, subvenções sociais, CEMEI, João 23, 33504300, saldo anterior 412 mil, alteração 12 mil, saldo atual 424 mil. Eu entendo que são números muito técnicos, o vereador Mauro Filho. Acho que todos os vereadores têm as cópias, né? No momento oportuno das discussões, a gente poderá até, se for o caso, suspender os trabalhos para tirar algumas dúvidas aí. Que posso fazer? Senhor presidente, aí está claro, da onde está tirando, mandando para a secretaria fulana que ela tem o direito de repassar a verba
E para quem vai receber, ué? Só Farei, se for bobo, ué. pela ordem, vereador. Pela ordem. Um momentinho, viu? Farei o seguinte. Pela ordem. Farei o seguinte. Não, pela ordem, Lerei senhor só presidente. pela ordem, senhor presidente. Eu levantei a questão e me considero bobo, vereador João. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não concordo, por exemplo, quando Vossa Excelência está designando, e sou católico. Quando Vossa Excelência está designando dinheiro para a diocese aí, para construção de obras, e pelo que me consta, a diocese tem mais de 20 milhões aplicado. Então nós vamos mandar dinheiro para a igreja do pastor, para as outras igrejas, porque eles também merecem. Eu não estou aqui criticando a questão do merecimento, mas é a questão da justiça que precisa ser feita. Nós temos aqui algumas entidades como essas que trabalham com criança, com idosos, até esses que combatem a droga, que estão mendigando centavos. Esta é a minha questão, porque aí está destinando para quem não precisa. Senhor presidente, tenho que confessar que eu sou católico. Pela ordem, senhor presidente. E aí não tem ninguém bobo, não. Tem gente querendo defender os interesses de Jataí. Pela ordem, senhor presidente. senhor presidente, Pela ordem, o vereador João Rosa. Deixa o vereador João Rosa pela ordem. é o seguinte, senhor presidente. Um minuto. Isso aí está destinando uma verba para a Igreja Católica para a construção do centro catequético lá no Paraíso. Ela conseguiu 2 alqueiros lá. Ela tinha o centro catequético, mas foi lá na fazenda Guadalupe. Aí o INCA pegou, não devolveu o centro catequético. Ela tem que fazer centro catequético. Nós reivindicamos e foi também falado com o senhor prefeito. Ele autorizou. Eu fiz essa emenda com a autorização do senhor prefeito. Tá? Vereador João Rosa, o prefeito, nós somos amigos dele, mas o prefeito não manda no legislativo. Vamos às não. questões de ordem aqui, vereadores. Nós é que temos que ter a consciência nós que perdemos nós o controle estamos aqui. aprovando aqui. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Mauro Senhor Filho. presidente, para ser bem diligente, não cansar os vereadores, não cansar a plateia que aqui está, eu vou ler, né, assim, de forma bem objetiva, né, assim, o título aqui de onde está saindo e na destinação, observar, conforme solicitação do vereador Nelson, né, aqui nas subvenções, né, detalhar exatamente para quem está sendo doado. Vereador Edglan, pela ordem. Pela ordem. Rapidamente, senhor presidente, sem querer adentrar no mérito, só dizer aos vereadores, especialmente ao vereador João Rosa, que aqui nós temos que ser diligentes, educados. Nós podemos aqui chegar aos extremos de um debate de alto nível sem desrespeitar um colega, sem desrespeitar um companheiro de parlamento. Porque todos aqui estão trabalhando por um só objetivo, encontrar o melhor mecanismo para amenizar as dificuldades das instituições e também da nossa comunidade. Termos como este colocados aqui não cabe, eu até peço, senhor presidente, que seja deletado dos anais dessa casa, porque são vereadores de altíssimo nível, que não há razões nem motivos para o Nelson ouvir termos dessa natureza, porque ele não é merecedor, ao contrário, ele é um dos mais experimentados e preparados dessa casa. E o vereador João Rosa sabe muito bem, é muito competente, sabe o que está fazendo, que nós aqui podemos debater os extremos, mas de altíssimo nível. Ninguém é bobo, ninguém é ignorante, aqui todos estão trabalhando com um só objetivo. Então seria a minha solicitação, senhor presidente, Eu gostaria retirar dos anais essa Eu gostaria, então, nós vamos dar sequência aos nossos trabalhos. Talvez os vereadores, foram um pouco infelizes, né, na abordagem da palavra, mas no tempo oportuno, das discussões da matéria, aí sim vamos tirar as dúvidas de todas essas emendas aqui. Senhor presidente, só para deixar claro, nós estamos tão somente lendo, nós ainda não estamos discutindo. Então vamos ler de forma bem objetiva, né? E vou procurar ser breve e sucinto para que aí na hora oportuna a gente discuta. Emenda modificativa número 0012, /2011, autoria vereador João Rosa. Emenda inerente também ao projeto de lei, ora citado, projeto de lei da LOA. Transfere recursos internos da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, retirando saldo do orçamento da despesa ou dos serviços de terceiros, pessoa jurídica, e destina para a Secretaria de Obras e Planejamento Urbano
obras e instalações, recursos para a construção do salão acústico para festas da Sociedade Balneário Brasnipo. Então, aqui da dotação orçamentária é retirado da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, outros serviços de terceiros, né, um valor de R$100 mil destinado à Secretaria de Obras e Planejamento Urbano para a construção do salão acústico para festas, Sociedade Balneário Brasnipo, também esse valor, mesmo valor de R$100 mil. Então, na sequência da leitura, emenda modificativa número 013/2011, também de autoria do vereador João Rosa, transfere recursos internos da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, retirando o saldo do orçamento da despesa, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, e destina para a Secretaria de Promoção e Assistência Social, subvenções sociais, recursos para o SEI Creche Santa Rosa. Dotação orçamentária que é transferida da Secretaria do Meio Ambiente no valor de R$12 mil, destinada para a Secretaria de Promoção, Assistência Social, para a creche Santa Rosa, nesse valor mesmo de R$12 mil. Emenda modificativa número 014/2011, de autoria do vereador Mauro Bento Filho, transfere recursos internos da Secretaria do Meio Ambiente, retirando saldo do orçamento da despesa, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, e destina à Secretaria de Cultura, apoio à Academia Jataiense de Letras. Transfere recursos da Superintendência Municipal de Turismo, retira parte do saldo da despesa serviços de terceiros, pessoa jurídica, e destina à Secretaria da Saúde, distribuído nas despesas, obras, instalações e equipamentos e material permanente para a sala de quimioterapia. Então, dotação orçamentária retirada da Secretaria de Meio Ambiente, o valor de R$30 mil, sendo destinada à Secretaria da Cultura, o valor de R$30 mil, para a Academia Jataiense de Letras, e sendo retirado da Superintendência Municipal de Turismo, o valor de R$50 mil para a Secretaria de Saúde, sala de quimioterapia, nas dotações de obras, de instalações e equipamentos de material permanente no valor de R$50 mil. Emenda modificativa número 15/2011. Transfere recursos internos da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e destina a dotação orçamentária à Secretaria de Promoção e Assistência Social. Autoria, pastor Luiz Carlos Cabral dos Anjos. Retirada da Secretaria do Meio Ambiente, no valor de R$170 mil, com destinação para a Secretaria de Promoção e Assistência Social, Casa Evangélica Monte das Oliveiras, CEMOL, no valor de R$50 mil. Destinação Secretaria de Promoção e Assistência Social para o Conselho de Pastores de Jataí, no valor de R$80 mil. Destinação à Secretaria de Promoção e Assistência Social, à Associação Beneficente Fontes de Águas Vivas, no valor de R$30 mil. A mesma secretaria, a Associação Evangélica Voluntários, a SEV, no valor de R$10 mil. Emenda modificativa número 016/2011. Transfere recursos internos da Secretaria de Indústria e Comércio, retirando saldo do orçamento da despesa obras e instalações, e destina para a Secretaria de Promoção e Assistência Social, subvenções sociais, recursos para o grupo As Voluntárias de Cristo, vereador João Rosa. Então, é uma retirada da Secretaria de Indústria e Comércio no valor de R$12 mil, destinada à Secretaria de Promoção e Assistência Social, subvenções sociais ao grupo As Voluntárias de Cristo. Emenda modificativa número 017/2011. Transfere recursos internos da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, retirando o saldo do orçamento da despesa obras e instalações
e destina para a Secretaria de Promoção e Assistência Social, Subvenções Sociais, recursos para obras sociais da Diocese de Jataí, iniciar a construção do Centro de Formação Ambiental e Lazer Padre Chico Bray. Autoria, vereador João Rosa. A dotação retirada da Secretaria de Meio Ambiente no valor de 150 mil, destinada à Secretaria de Promoção e Assistência Social para a referida construção do Centro de Formação Ambiental e Lazer Padre Chico Bray. Emenda modificativa número 20/2011. Altera dispositivos normativos no projeto de lei em referência e dá outras providências. Autoria, vereador Adilson Carvalho. Retira a dotação orçamentária da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano no valor de R$100 mil e destina à Secretaria de Administração para a Unambataí, União das Associações de Moradores de Bairros de Jataí. Emenda modificativa número 021/2011. Altera dispositivos normativos do projeto de lei em referência e dá outras providências. Autoria, vereadores Jovaci Pérez, Gênio Eurípides e Nelson Antônio. Retira a dotação orçamentária da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano no valor de R$190 mil e destina à Secretaria de Promoção e Assistência Social, sem especificar as finalidades, a não ser as dotações específicas, os valores de 100 mil, 30 mil e 60 mil, perfazendo os 190 mil. Dotações as quais 33903000, 33903600, 33903900. Emenda modificativa número 022/2011. Altera dispositivos normativos no projeto de lei em referência e dá outras providências. Autoria, vereadora Vilma Feitosa. Retira dotação orçamentária da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano no valor de R$50 mil e destina à Secretaria de Agricultura e Pecuária para aquisição de maquinário para empréstimo aos pequenos produtores. Emenda modificativa número 023/2011. Altera dispositivos normativos no projeto de lei em referência e dá outras providências. Autoria, vereador Edglan Maia. Retira dotação orçamentária da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano o valor de 150 mil para destinar à Secretaria de Agricultura e Pecuária, especificamente para o auxílio ao Sindicato Rural de Jataí para a realização da exposição agropecuária, o valor de 150 mil no total, sendo que para o Sindicato Rural o valor de 100 mil, para o auxílio ao Conselho de Jovens Evangélicos de Jataí o valor de 50 mil. Emenda modificativa número 024/2011. Altera dispositivos normativos no projeto de lei em referência e dá outras providências. Autoria, vereador Jovaci Pérez. Retira da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano o valor de 30 mil e destina à Secretaria de Promoção e Assistência Social para o Sereia de Jataí. Emenda modificativa número 025/2011. Altera dispositivos normativos no projeto de lei em referência e dá outras providências. Essa é uma emenda assinada por todos os vereadores, ressalvo o vereador Luiz Carlos Cabral dos Anjos. Essa emenda não trata de dotação orçamentária, trata especificamente da... Acho que até perguntaria o vereador... não estava presente ontem. Então, vou ler a emenda. Não, ele saiu, o vereador Gênio Eurípides. Ele não estava presente na sessão. Vamos em frente, então. Vou fazer a leitura. Né? Essa emenda, ela trata da alteração no caput do artigo 6º do projeto de lei número 068/2011,
passando a ter a seguinte redação. O artigo 6º, o chefe do Poder Executivo Municipal é autorizado de conformidade com a LDO para o exercício de 2012, nos termos do artigo 7º e artigo 43 da Lei Federal, número 4.320/64, a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 30% do total da despesa fixada na própria lei, criando, se necessário, elementos e subelementos de despesa em cada projeto ou atividade. O vereador gostaria de assinar? Já assinou. Emenda modificativa número 026/2011. Altera dispositivos normativos no projeto de lei em referência e dá outras providências. Autoria, vereador Jovaci Pérez. Retira a dotação orçamentária da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano no valor de R$ 5.000 e destina a Secretaria de Agricultura e Pecuária para a Cooperativa de Crédito Rural da Agricultura Familiar de Jataí. Essa emenda é a emenda modificativa número 026/2011. É importante observar que a orientação nossa, que todas essas emendas pudessem passar pela Procuradoria desta Casa, para ter o cuidado, para não sacrificar as dotações orçamentárias das secretarias, né? Mas mesmo assim eu vi aqui várias retiradas da Secretaria do Meio Ambiente, que eu fico até preocupado, né? Uma secretaria importante, que tem aí um trabalho muito árduo, que está evidenciado no Brasil todo hoje, que é o meio ambiente. De repente a gente empolga na destinação desses recursos, sacrifica a própria secretaria, né? Mas se a Procuradoria teve esse cuidado, essa observação, certamente realmente está tranquilo nesse quesito aí. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gênio. Rapidamente. Em segundo momento eu peço questão de ordem também. Sim. São prerrogativas do vereador, porque muitas vezes a comunidade procura o vereador para esse tipo de remanejamento de recursos. O vereador só pode tentar atender mais os demais vereadores que haverão de votar, sim ou não. O vereador só pode atender com esses remanejamentos. E é claro, dessa vez a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras foram, grosso modo, dinamitadas. Eles vão torcer o nariz contra esta Câmara, mas é a questão que compete ao prefeito também de aprovar ou não essas emendas, não é? Vetando ou não. E depois a nossa decisão aqui, tá? O projeto macro vindo da Prefeitura, orçamentário de 2012, para mim é um projeto perfeito. Não tinha necessariamente nem que mexer. Porque se você vai remanejar de uma secretaria para outra, é competência do próprio Executivo. Ele é que nomeia, inclusive, o secretário e é ele que faz o organograma de obra daquela secretaria. É o projeto Vera Fischer. Não teria que mexer em nada, na minha maneira de pensar. Mas, em todo caso, é prerrogativa à pressão comunitária. Fazer o quê? Então, dá nisso aí. O prefeito vai analisar emenda por emenda e ver se não está também extirpando uma secretaria ou outra com tanto remanejamento de recursos para outras localidades. É isso. Senhor presidente. A ordem, o vereador Nelson tinha solicitado. Não, é só fazer uma observação, presidente. Primeiro, acho que o vereador Gênio disse que o projeto era difícil, mas nos bons tempos, agora não. Bem antes, né? Era isso que eu pedi naquele momento, que fizesse leitura da emenda do vereador, mas com a destinação para quem? E foi feito de bons tempos, Vossa Excelência, vereador Malfrio. Então, a única coisa que eu pedi naquele momento era que fosse feito isso, até porque aqui hoje nós estamos com o nosso recinto aqui praticamente lotado para ter conhecimento. Às vezes até alguns dos presentes fazem parte de uma dessas entidades que nós estamos, alguns vereadores, destinando recursos. Então, meu pedido foi nesse termo, porque se fosse lei e só tirou da Secretaria X e passou para a Secretaria Y, ninguém ia entender nada. Agora todo mundo entendeu. Agora eu tenho dó da dona Eula, viu, Mauro Filho? Eu tenho dó. Ela vai administrar lá só com o berro da vaca. Ela não é minha mãe, não, mas eu tenho dó. Porque não vai ter recurso para isso. Obrigado, presidente. Antes de passar a palavra à vereadora Vilma, agradecer o Misica, o Carlos Antônio, que é presidente dos bairros com o Rio Claro,
presidente do DEM, Ednilson Magalhães, mototaxista, Josiane e Guilherme, lá da Repórter da TV Jataí. Palavra, vereadora Vilma Feitosa. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais vereadores, a comunidade aqui presente. Dizer, nas palavras do vereador Gênio, ele me fez refletir aqui, vereador, e eu não sei se ajudaria, mas a gente viu aqui que a Secretaria de Obras, que é extremamente sofrida, porque nós observamos que os requerimentos, vereador Gênio, na maioria, vão encaminhados para a Secretaria de Obras, porque o que o pessoal pede é asfalto, é praça, é escola. Então, a Secretaria de Obras é uma secretaria que sofre muitas cobranças no sentido de melhorias para a cidade. E aí a gente viu muitos recursos que é previsto para a Secretaria de Obras destinado para outras coisas urgentes também, importante. Assim aconteceu com a Secretaria de Meio Ambiente. Mas o que eu quero dizer aqui, vereador Nelson, é que essas secretarias também têm uma outra caminho que pode ser feito junto ao governo federal. Captar recursos do governo federal, e aí precisa da parceria da prefeitura, mas ela acessar esses recursos para viabilizar aquela ponte, aquela estrada, o recapeamento no bairro tal, uma escola para ser construída, porque nós estamos trabalhando com o orçamento do município. Isso aqui é o que está dentro do município. Aí fica o desafio para o secretário de Meio Ambiente, para a Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, buscar recursos nos ministérios, para poder recompensar essa destinação que nós fizemos aqui, vereador Gênio. Então, a gente entende que com a equipe que tem, com o trabalho que está sendo feito, a seriedade, isso aqui vai contribuir e melhorar, não prejudica, né, vereadora Edglan? A gente sabe que lá tem recurso, não falta vontade, o departamento ali de recursos humanos e de projetos vai fazer essa ponte, buscar esse recurso que está lá, e é isso que nós precisamos. Uma parte, vereador, ainda dentro do assunto de captação de recursos, né, vale lembrar, né, a importância de que, efetivamente, essas secretarias têm independência nesse trabalho de captar esses recursos, porque não basta tão somente elas terem, vamos dizer assim, a propriedade para fazê-lo, né, se muitas vezes fica mais centralizado no departamento da prefeitura. Eu tenho observado isso, inclusive tem sido objeto de questionamentos, de manifestações a respeito disso aí. Mas realmente eles têm condição, mas desde que haja efetivamente um trabalho de descentralização nesse sentido. Antes de passar ao vereador Edglan, gostaria de pedir aos amigos da terceira idade, aquele que quiser tomar um cafezinho, está colocado as garrafas de café ali na entrada da Câmara, tem a água, tem um banheiro, fica à vontade aí para esperar o momento oportuno para ex-vereador Dolorito usar a palavra. Com a palavra, vereador Edglan Maia. Senhor presidente, só para cumprimentar todos os vereadores, porque essas emendas modificativas, num total de 26, ela vem com o objetivo de contribuir naquilo que nós, vereadores, todos os dias estamos ouvindo da comunidade. Aqui nós tivemos instituições beneficiadas, daquelas consideradas evangélicas, católicas, espíritas. Nós tivemos aqui recursos destinados pelos vereadores para a área social, para a área de turismo, para a área de eventos, para a área de esporte, saúde. Ou seja, os vereadores estão fazendo a sua parte. E, logicamente, que para que esses recursos sejam destinados por intermédio dessas emendas modificativas, é necessário que você participe das reuniões, seja convidado pelas instituições, para que aqui venha e apresente essas emendas. Logicamente que vai passar pelo crivo do Executivo, sendo aprovadas neste parlamento. O prefeito podendo acatá-las ou não. Não acatando, logicamente que voltará para esse plenário para que nós possamos analisar se vamos vetá-las ou não. Logicamente que nós estamos trabalhando dentro de um orçamento para o exercício fiscal de 2012, na ordem de 220 milhões de reais. Ou seja, nós teremos para 2012 um volume e uma possibilidade de recursos que é possível, sim, o prefeito, aprovados aqui essas emendas,
sancioná-las e fazer com que esses recursos sejam destinados a estas instituições. E, logicamente, outras instituições que não foram aqui mencionadas pelos vereadores nas suas emendas, já estão lá previstas também nesta lei orçamentária, recursos para outras instituições lá dentro daquelas previstas na Secretaria de Promoção Social e também dentro da própria Secretaria de Saúde. Então, só para parabenizar os vereadores e dizer que são emendas que nós temos que aprová-las, vereador João Rosa. Aprová-las e fazer com que o prefeito aceite-as, sancione-as, para que nós possamos fazer com que esses recursos cheguem a estas instituições aqui mencionadas. Senhor presidente, vereador João Rosa. A gente foi citado pelo Edglan, falou meu nome, é o seguinte, eu quero deixar bem claro para os vereadores, para todos que estão presentes, nenhuma entidade dessa eu faço parte. Toda entidade, bom, eu sou católico, isso, não deixo de falar que sou. Agora, todas as creches que a gente nominou, não faço parte dela, também o balneário, que está calamitoso lá, também não faço parte. E estou fazendo porque deu na minha cabeça, é dom que eu gosto de ajudar o pessoal, então fiz essas emendas. Obrigado. Coloque, então, a aceitação das referidas emendas que foram lidas pelo nosso secretário aqui, vereador Mauro Filho. Em votação, aprovado por todos. Mas aí tem que ser individual, cada uma? Parecer das comissões tem que ser individual? Você tem que parecer de uma por uma ou senão? Acho que tem que ser um por uma. Vamos então pegar os pareceres das comissões, nas emendas. Eu acredito que vamos fazer uma por uma, para ficar mais... uma forma mais... Não precisa? Foi bem entendido por todos? Então... Não, perfeito. Então, solicito os pareceres das comissões referente a todas as emendas lidas aqui. Iniciando pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, das emendas 001 a 026 são legais, é constitucional e pelo prosseguimento das matérias. Finanças, Orçamento e Economia. Favorável à tramitação, senhor presidente. Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. De igual forma. Em primeira discussão, as emendas. Em primeira votação. Aprovado por todos. Coloca em segunda votação os demais dispositivos do projeto. Projeto LOA, orçamento para o exercício de 2012, sob o número 068 de 2011. Previsão orçamentária para investimento, valor aproximado, 203 milhões. Em segunda votação, aprovado por todos. Projeto de lei número 068A/2011. Protocolo 065/2011. Autoria Executivo Municipal. Ementa. Altera dispositivos da lei número 3020/2009, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município para o período de 2010 a 2013 e dá outras providências. Coloca em segunda votação. Discussão o referido projeto. Em segunda votação. Aprovado por todos. Projeto de lei número 062/2011. Dispõe sobre a regulamentação do serviço de automóveis de aluguel no município de Jataí e dá outras providências. Projeto também em segunda votação. Discussão, votação. Senhor presidente. Como tem
Palavra, vereador Marcos. Gostaria de pedir vista desse projeto, que era para ter solicitado ontem. Duas emendas do vereador Edglan, e a gente analisando o projeto, vamos fazer algumas emendas e era necessário fazer um substitutivo. O projeto estava faltando, inclusive, artigos no projeto e mais algumas observações que fizemos, mas, infelizmente, o projeto já passou pela primeira votação, então a gente vai precisar fazer uma série de emendas, então peço o visto do projeto. O projeto estava em segunda discussão, com o pedido do vereador de vistas. Fica sacrificado para essa temporada? Não, vista é 48 horas, pode voltar na quinta-feira. Na quinta-feira. Então, tudo bem. Projeto, solicitação de vistas. Projeto de lei número 092/2011. Autoriza doação diária no cemitério Bom Pastor à Academia Jataiense de Letras e dá outras providências. Projeto também em segunda discussão e votação. Projeto do Executivo. Autoria Poder Executivo Municipal. 092/2011. Em segunda discussão, o referido projeto. Em segunda votação, aprovada por todos os vereadores. Esse aqui, ó, volta lá no começo, lá na ordem do dia, né? Todos atrás dele está o parecer da Procuradoria. Todos eles têm. Aqui está com capa, tá dentro. Aqui esse projeto que eu pedi, tem um que é em construção. Que está alteração naquela via 30 de maio, Petrobras. Projeto de lei número 082/2011. Ementa, altera lei 2600/2005, que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento dos servidores ativos e inativos da administração direta, das autarquias e das fundações do município de Jataí e dá outras providências. Projeto de autoria do Executivo Municipal, que vem acompanhado de parecer da Procuradoria Jurídica dessa casa. Projeto 082/2011. Parecer da assessoria jurídica, que diz na sua conclusão o seguinte: entendemos não haver óbice jurídico, a via legislativa é adequada, o proponente detém competência para deflagrar o processo legislativo e a matéria é juridicamente admissível. Solicito às comissões a apresentação de pareceres, começando pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, a CCJ acompanha o parecer da Procuradoria pela legalidade e a continuidade da discussão da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. De igual forma, senhor presidente. Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Pela sequência do projeto. Em primeira discussão, com a palavra o vereador Edglan Maia. Senhor presidente, esse projeto foi uma reivindicação, inclusive, dos servidores, que pediram, em razão de que se trata daqueles empréstimos consignados, que fosse ampliada esta possibilidade de crédito. Então, houve uma discussão com a categoria, o prefeito acatou a solicitação e está, por intermédio desse projeto, fazendo alterações na Lei 2600. Então, somente para ampliar o crédito dos servidores. Muito bem. Continue a discussão. Senhor presidente. Vereadora Vilma. Então, é só para complementar a fala aqui do vereador Edglan, dizer que hoje nós temos a autorização de consignação em folha 30%. Aí está concedendo mais 10%, totalizando 40%, né, vereador, do desconto na folha em consignação. Isso aí é para... Desculpa, senhor presidente. Isso, fica à vontade. Isso é para aumentar a nossa capacidade de endividamento. Essa que é a verdade. Verdade, vereador. Continue a discussão. Em votação. Aprovado por todos. Projeto de lei número 094/2011. Ementa. Autoriza composição judicial, rescisão de doação e venda de terreno urbano ao senhor Gentil Gomes de Moraes e dá outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal, vem acompanhado de parecer
da nossa Procuradoria Jurídica, que diz o seguinte em sua conclusão. Aqui não tem que ler tudo. Não tem conclusão, o procurador diz o seguinte: tenho que no presente caso falta o pressuposto jurídico, pois a licitação na modalidade concorrência não será um meio apto para a administração perseguir o interesse público, pois teria que indenizar ao senhor gentil as benfeitorias realizadas no imóvel. Considerando ainda o princípio da segurança jurídica, pelo qual as relações jurídicas devem se estabilizar com o decurso do tempo, respeitando-se a boa-fé, tenho que o presente projeto é formal e materialmente constitucional, atende aos ditames da Lei Complementar 101/2000 e Lei 8.666/93, não ofende a Lei Orgânica Municipal, tampouco as Constituições estadual e federal, estando apto a seguir os trâmites legais. Assinam os procuradores Renata Silva Oliveira e Leonardo Melo do Amaral. Indago, então, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, seu parecer. Senhor presidente, o projeto de lei ele não ofende a Lei Complementar 101, que é a lei também das licitações, mesmo porque esse cidadão ele recebeu o imóvel e agiu de boa-fé. Se houve equívocos ou atuações outras que não respeitou a lei pelo gestor anterior, ele não pode ser penalizado. O projeto define que ele estará ressarcindo o erário público em razão do valor do lote, já que ele, em razão de morar naquele imóvel, edificou uma casa com um valor bem acima. Então, ele teria também, por estar lá e agindo de boa-fé, o direito de preferência. Então, a CCJ é pelo prosseguimento da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Favorável, presidente. Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Favorável. Em primeira discussão. Em primeira votação. Aprovado por todos. Projeto de lei número 104/2011, protocolo 083/2011, autoria Executivo Municipal, ementa, abre crédito especial e dá outras providências. Referido projeto vem acompanhado de parecer da Procuradoria desta Casa, que diz que, neste passo, a Lei 4.320/64 estabeleceu ferramentas de alterações quando for necessário, tal como no presente caso, em que não existia previsão orçamentária para a realização da despesa desejada pelo Poder Executivo e, assim, se faz necessário a abertura de um crédito especial. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Nelson Antônio. Eu gostaria de saber se esse é o projeto com esses recursos destinados para ex-vereadores cidade, Guilherme. Não, esse, se me permite, esse é um projeto que trata da regularização de parcelamento de débito junto ao Jataí Prev. A Fundação Educacional, vereador. Para a manutenção Não, das atividades da Fundação Educacional de Jataí. Assim, bom, então, talvez eu interpretei errado. O próximo projeto parece que é esse. Aí eu gostaria de discutir essa questão. O projeto é o projeto de número 104/2011. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gênio. A preocupação ontem manifestada pelo vice-presidente desta casa, vereador Marcos Antônio, eu entendi válida. Ele preocupou em colher rapidamente alguns pareceres, até para dirimir algumas dúvidas de projetos que chegaram em cima da hora. Nesse caso, eu achei extremamente válido.
nesse caso de urgência, de limpar a pauta, de fechar, de fazer a asepsia aí em todas as ações deste ano de 2011, em relação aos projetos. Agora, não podemos transferir para a assessoria jurídica o poder do voto. De repente, nós estamos abrindo mão também do nosso poder legislativo de votar. Então, nós temos que analisar também esses pareceres, porque...